Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu Contador Online. Hoje nós vamos conversar sobre profissional liberal. Será que compensa se manter como profissional liberal ou abrir uma empresa? Hoje eu vou demonstrar para vocês através de cálculos que compensa mais abrir uma empresa. Vamos lá? Bom, nós sempre iniciamos com as definições, né? Então, o que seria um profissional liberal? A gente até tem um outro vídeo informando a diferença entre profissional liberal e profissional autônomo. Nós falamos dos impostos que cada um precisa pagar. A gente tem um vídeo bem detalhado em relação a isso. Se vocês quiserem ver, a gente vai deixar aqui. Vocês podem consultar para dar uma olhadinha. Mas, de uma forma bem resumida, o profissional liberal é aquele profissional que atua como pessoa física. Ele tem uma formação técnica para atuar e ele precisa estar cadastrado junto a um órgão de classe. Então, um contador precisa estar cadastrado junto ao CRC, um advogado precisa estar cadastrado junto ao OAB e assim sucessivamente, né? Precisa ter um conselho de classe, ele precisa comprovar um conhecimento técnico, científico para executar aquela atividade. Bom, o questionamento é manter-se como profissional liberal ou abrir uma empresa? Bom, eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, vocês conseguem visualizar que nós temos 3 formas de cálculo. Primeiro é o cálculo do profissional liberal enquanto pessoa física. O segundo é ele abrindo uma empresa e nessa empresa ter folha de pagamento, folha de salário, na verdade, e ter o fator R, eu vou explicar para vocês. E o terceiro é ele não ter prolabore, não ter folha de pagamento, não ter retirada de prolabore. Como que ficaria esse cálculo? Bom, o primeiro, enquanto profissional liberal, ele precisa pagar INSS, IRRF e ISS. A nossa situação hipotética seria a gente até nomeou, né? A Aline é uma profissional liberal, uma psicóloga, e ela tem um rendimento mensal de R$15 mil. Sobre esse rendimento, ela precisa pagar INSS. Em relação ao INSS, ela tem 2 opções, pagar 11% ou 20%. 11% dá direito a ela a se aposentar somente por idade. Então, nem sempre compensa. Então, normalmente, tanto os autônomos como os profissionais liberais, eles optam por 20%, que aí eles têm a possibilidade de aposentar por idade ou aposentarem por contribuição, certo? Então, ela contribui sobre o teto, né, 20% do teto. O teto, na atualidade, é R$ 5.839,45. Sobre esse valor, 20%, ela resulta em R$ 1.167,89 destinado ao INSS, certo? Em relação ao IRRF, ela está na última tabela do IR, na última faixa. Eu vou deixar também a faixa para vocês darem uma olhadinha. Então, ela paga 27,5% sobre os rendimentos. Então, 27,5% sobre R$15 mil, né? Ela paga R$ 2.626,47, certo? Em relação ao ISS, bom, como é um tributo municipal, essa é uma questão complicada, porque cada município tem uma lei específica em relação ao ISS. Depende da atividade que exerce, depende da localidade, né, como eu disse, do município, depende de como exerce essa atividade. Então, se você está num local específico, é um valor. Se você se direciona a um outro local para prestar esse serviço, é um outro valor. Então, a gente colocou um valor aqui, que é um valor mediano, mas esse valor ele é variável, precisa consultar de acordo com a prefeitura, tá? A gente colocou um valor mensal de ISS de R$ 227,07 para essa profissional liberal. Então, enquanto profissional liberal, vocês conseguem enxergar aí que ela paga R$ 4.021,43 de impostos, com um rendimento de R$15 mil, ou seja, quase 30% dos rendimentos dela, né? Então acaba sendo um valor muito alto. Bom, nós vamos falar então como seria esses tributos caso ela fosse uma empresa, né? Ela abrisse uma empresa. Bom, a gente tem 2 possibilidades, ou utilizando o fator R ou sem utilizar o fator R. O que é o fator R? O fator R determina que se 28% ou mais do seu faturamento for destinado à folha de pagamento, folhas de salários, você consegue ter uma redução na carga tributária. Em vez de ficar no anexo 5, pagando 15,5%, você fica no anexo 3, pagando 6%. Então, a gente vai trabalhar com essa hipótese, tá? A Aline, ela tá tendo folha de salários, é uma folha de sócios, e ela contribui com o teto da Previdência, tá? Então, sobre esses 5.839,45. Uma coisa legal é que
Na empresa, ela consegue pagar os 11% sem ter essa questão de, se você pagar 11%, você não consegue aposentar por contribuição, só por idade. Com 11%, sendo através de uma empresa, você consegue aposentar tanto por idade como por contribuição. Então, de INSS, ela paga R$ 642,33. O Simples Nacional, né, com o fator R, ela consegue pagar 6%, então fica em R$ 900. E o valor do IR, porque uma vez que você tem uma retirada de Prolabore acima de 1.903,07, você consegue, na verdade você tem que pagar IRRF. Então o valor do IR seria R$ 559,84. O total de impostos para uma empresa, né, de uma profissional liberal, que tem um rendimento de 15 mil mensal, ela pagaria R$ 2.102,17. Seria mais ou menos isso. Tem algumas taxas de prefeitura, como TFE, que de novo é específico de cada prefeitura, mas é um valor acrescido aí de R$ 200, então a gente pode colocar uns R$ 2.300. Mas de qualquer forma você já consegue identificar a diferença. Enquanto profissional liberal você paga R$ 4.021,43, enquanto empresa você paga R$ 2.102,17, né? Mais uns R$ 200 aí que a gente consegue acrescer de algum tributo municipal. Então já tem uma distinção grande. E a terceira situação seria a empresa sem fator R. Tem empreendedores que não gostam de fazer retirada de Prolabore. Eles não querem contribuir com a Previdência Social. Não tem problema, você pode fazer esse trâmite, né? Então, novamente, sobre esses 15 mil, nesse caso, você pagaria 15,5% sem o fator R. E aí teria um total aí de imposto mensal de R$ 2.325. Então você percebe que mesmo você tendo fator R ou não, você acaba pagando muito menos do que enquanto profissional liberal. Você paga 15,5% com um faturamento anual de 180 mil. Claro que se passar desse faturamento anual de 180 mil, as alíquotas vão aumentando, mas ainda assim, para você chegar num valor de quase 30% de impostos, demora um pouco. Acho que você precisa estar faturando aí mais de 360 mil no ano. É muito mais vantajoso abrir uma empresa e exercer a atividade do que manter-se como profissional liberal. Em relação aos cálculos, percentuais, alíquotas e afins, nós temos tudo isso detalhado no nosso blog. Então, como que o cálculo é feito para um profissional liberal, como que é feito para uma empresa, nós temos isso de forma bem detalhada no nosso blog. E se vocês entrarem, a gente tem até aqui o descritivo, no descritivo a gente tem esse link desse artigo, vocês conseguem verificar lá detalhadamente como que foi feito o cálculo. Mas você já consegue identificar só com esses valores que eu passei que é muito mais vantajoso manter uma empresa. Nós temos pacotes específicos para abertura de empresa, dependendo do seu caso, a gente consegue reverter, na verdade, parte do valor em mensalidades, então você consegue uma boa isenção abrindo a empresa conosco. Entre em contato que nós conseguimos fazer um pacote bem interessante para vocês. Muito obrigada!